Olá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês aqui nesse fim de dia aqui. Espero que os próximos 40 minutos sejam bastante proveitosos. Tenho o prazer de estar aqui comigo duas pessoas que acho que vão poder dividir muito conhecimento com vocês. Então, o Vitor e o Flávio. O Vitor e o Flávio são do grupo Raia Drogasil. Eu, na verdade, sou de uma consultoria focada aí na parte de estratégia de e-commerce. Tive a oportunidade de trabalhar para esses clientes que estão aqui. E aí vou passar aqui, então, a gente vai dividir a apresentação em 3 partes. Né? O Flávio vai falar um pouquinho do negócio, como está o negócio da RD, qual foi o avanço do negócio da RD aí nos últimos anos nessa área de digital, de e-commerce. O Vitor vai contar um pouquinho de como que isso se traduziu e como que o marketing, o growth, tem sido uma estratégia, uma alavanca para a Raia Drogasil. E eu vou terminar falando um pouquinho de como é que foi essa jornada, um pouquinho dos aprendizados que a gente teve para conseguir alavancar e gerar os números que vocês vão ver. Por favor, Flávio. Vamos lá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, deixa eu contextualizar um pouquinho, né, do sucesso da RD nesses anos agora da inovação no nosso digital. Tá, então, essa história não se construiu em pouco tempo, né? A RD tem uma longa data, então é uma empresa de mais de 100 anos e tudo isso joga a favor da gente, né, do nosso crescimento. Então, a RD então, é uma empresa com mais de 100 anos de idade, tá? É uma empresa que hoje é a líder do Pharma na América Latina, tá? Então, a gente é uma liderança consolidada. E acho que o grande diferencial da RD é que, de fato, ela coloca o cliente no centro, né? Então, vem primeiro o cliente e depois a venda. Então, a gente atende o cliente primeiro e, se ele precisar, a gente faz uma venda. Então, isso é colocar o cliente no centro o tempo todo, tá? No final das contas, a consequência desse negócio é um NPS que a gente tem de 89%, né? Ou beirando, já passamos até, então, beirando esses 90%. E NPS é o quê, Vitor? Reputação, né? E eu gosto essa frase autoral minha. Reputação, o que é? É uma putação repetida todos os dias. Né? Então, não se conquista 90% de NPS, de reputação, a troco de nada. É a gente repetindo todos os dias a mesma história da melhor forma possível. Tá? Tanto no mundo físico como no mundo digital. Então, recentemente também ganhamos prêmios de digital, de EBIT, consumidor moderno. Faz parte do nosso sucesso, da nossa história. Vamos lá. Então, segundo ponto de sucesso da nossa história, né, ou do nosso crescimento exponencial, tem a ver com toda a base implantada da RD. Então, hoje a RD, como maior varejista, a gente está falando de... São 2.500 lojas na RD, no Brasil em todo, a gente está em todos os estados. Todos os dias úteis, a gente abre uma loja nova. A gente já deve ter aberto a de hoje, provavelmente. Tá? Então, a gente cresce 270 lojas por ano. Então, é uma base que não para nunca. E temos 50 mil colaboradores. Desses 50 mil, 95% está direto no atendimento do cliente. Tá? Então, ambos esses ativos, né, se eu pudesse classificar, tanto as lojas como as pessoas, estão totalmente omnicanalizados. Então, não tem nenhum único colaborador nosso nas nossas lojas que não fale do digital para o cliente, que não conheça o nosso aplicativo, que não conheça o nosso site e os nossos diferenciais. Isso faz toda a diferença no crescimento do negócio. Tá? Então, e hoje a gente está constituído de uma forma que é impossível dissociar o que é o mundo físico e o que é o mundo digital da RD. Tá? Quando a gente olha o mundo digital hoje, 90% do que é o mundo digital da RD roda dentro das nossas lojas físicas, preparando os produtos, embalando, enviando para os clientes nesse tipo de situação. Então, o digital ele precisa do mundo físico para rodar da melhor forma possível. E o mundo físico também precisa do digital. Né? Nesse mundo moderno que a gente está, né, para o cliente não importa mais o canal, ele tem uma experiência com a RD, com a Raia Drogasil. Então, tanto faz o canal que ele entra. A gente tem lojas que a participação do digital de lojas chega a 30% das vendas da loja. Então, é um negócio que é muito misturado. Nenhuma das duas atividades sobreviveria se elas fossem separadas hoje. Tá? Então, isso é super importante. E a gente chega agora como o 13º maior portal de acessos de clientes no mundo online, tá? Com as duas marcas, o que é impressionante, tá? Para uma loja farma. Terceiro ponto de sucesso aqui para a gente, que tem a ver com o nosso crescimento exponencial, é a forma como a gente se organiza. Né? Então,
nesse balanço das empresas, que ora centraliza toda a gestão, ora descentraliza a gestão, a gente está nessa fase da descentralização, né? Onde cada uma das atividades de expertise, o marketing, a logística, a operação, então é feita na sua totalidade. E o multicanal, o omnichannel, é como se fosse um grande guarda-chuva em cima desse negócio, ditando o que são os focos, o que são as oportunidades que deveriam ser endereçadas. E essas oportunidades são endereçadas dentro de cada uma das áreas de expertise. Então, tem uma grande forma da gente trabalhar que é difícil de pôr em prática, que é complexa de pôr em prática, porque depende de um monte de gente, depende dessa sintonia fina entre todas as equipes. Né? Mas isso está funcionando super bem depois desses anos de implantação. Então, diria que nosso grande ativo hoje são as nossas pessoas. Então, queria até puxar uma salva de palmas para as nossas pessoas que estão aqui presentes hoje. Tá? Mas então, contando um pouquinho dessa história, né, dos fundamentos desse nosso crescimento e falando agora um pouquinho de números. Né? Então, a RD, se a gente comparasse a gente vendo o que era RD pré-pandemia, o que é RD agora, nesse momento, né? Então, a pandemia foi uma coisa muito ruim para a humanidade, para o social, mas ela empurrou de alguma forma esse mundo digital, seja na RD, seja em outros canais. Né? A nossa participação do digital pré-pandemia era em torno de 1%. Esse número que a gente tem aqui, do 8%, é o último número oficial divulgado. Né? Como a gente é uma empresa listada, não dá para ficar falando outro tipo de número, mas hoje nossa participação já está beirando aqui os 10%, então a gente está nesse patamar, já que é um patamar muito diferente. Né? Olhando a receita digital, né, o último número que a gente divulgou foi praticamente 600 milhões de reais vendidos no último trimestre, com um crescimento de 70% ano contra ano, né? O quarto trimestre de 20 contra 21, mas se a gente comparasse a evolução do último mês pré-pandemia com o último mês agora fechado, a gente está falando de em 26 meses de um crescimento de 1000%. Tá? Então, é bem diferente do número que a gente vê aqui. E hoje, então, como eu falei para vocês, 90% desse mundo digital está rodando dentro das nossas lojas físicas, a gente cresce o número de usuários exponencialmente, a gente aumenta o ticket médio do cliente, né, porque ele compra no físico, compra no online, tem tudo a ver com LTV isso, né, tem tudo a ver com a participação e a recorrência da compra. Ah, e ponto importantíssimo que eu passei voando, mas a gente faz tudo isso crescendo o NPS ao mesmo tempo. Então, esse é o desafio, né, fazer somente a venda sem olhar para o NPS é mais fácil. Crescer o NPS junto é muito difícil, tá? E aí, para coroar essa história toda, como eu falei, a pandemia ela empurra o varejo digital mais fortemente. Isso é fácil. O difícil é a gente ganhar market share nesse contexto, né? Então, a gente, antes da pandemia, depois da pandemia, a gente dobrou nosso market share no Pharma Digital, tá? Então, hoje a gente está beirando 1/3 do mercado, está rodando dentro da RD e de uma forma ainda super saudável. Né? Então, quando a gente olha os nossos diferentes canais, né, de contato com o cliente, a gente está vendo que os nossos canais estão sendo puxados pelos canais que privilegiam a recorrência, o contato, a relevância do cliente, que são o aplicativo, o site, né, e depois os outros canais todos que também fazem parte do nosso dia a dia. E por último, né, acho importante mencionar, a gente hoje está falando de um mal que é super relevante, chegamos aqui num número, nosso número é quase 4 vezes maior do que o número do concorrente mais próximo, né? Então isso também faz toda a diferença. Nosso número de mal hoje é superior ao da RAP, para vocês terem ideia, então é um número bastante emblemático. E com isso, então, eu fecho a minha parte aqui e passo para o Vitor para ele contar um pouquinho dessa receita de bolo, como é que a gente fez tudo acontecer. Obrigado. Obrigado, Flávio. Eu vou falar um pouquinho agora de 2 cases, né? A gente está olhando aqui, acho que quando a gente olha o MAU aqui, né? O Monthly Active Users, né? Quem está usando nosso aplicativo de forma recorrente. Claramente, a gente já está em outro patamar em relação ao nosso mercado. A gente está próximo de alguns grandes aplicativos de entrega já. E eu acho que assim, beleza, como que vocês colocaram tanto aplicativo na rua, né? É muita campanha, enfim, eu vou mostrar para vocês 2 cases, tá? O primeiro case, quem é de marketing sabe, né? Quem é de marketing digital sabe que sempre se busca os hacks, né? As coisas que quebram o código, né? Que de alguma maneira fazem você crescer exponencialmente. A gente vai mostrar o primeiro aqui, depois eu vou mostrar um outro case de como que a gente está trabalhando no marketing full funnel para a gente não só fazer a venda no e-commerce, mas fazer todo o processo do cliente de fato entender, a gente posicionar a empresa e a gente também trazer
também do digital para a loja física. Tá? Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, a gente tem uma coisa muito intrínseca nossa, né, que é o cuidado. Né? Se você falar com qualquer funcionário nosso, você vai perguntar qual que é a diferença da RD. Vai falar o cuidado que eu tenho com o cliente. Tem várias maneiras de cuidar, tá? Uma das coisas que a gente trabalha lá dentro é cuidar do bolso, cuidar do tempo, cuidar da saúde. No cuidar do bolso, uma das coisas que eu entendi quando eu entrei na RD, e talvez vocês também tenham entendido, se você entrar numa Raia, numa Drogasil, e você falar, eu vou comprar, sei lá, um medicamento, o atendente normalmente vai tentar achar o melhor preço para você. Eu, quando entrei lá, achei meio estranho, né? Porque, pô, mas o cara quer que eu pague menos, cara. Sim, ele quer que pague menos. Porque a gente não pensa no cliente numa transação, a gente pensa no cliente no lifetime value inteiro dele. A gente tem uma visão única do cliente, né? Então eu sei o cliente, eu sei onde está o cliente na loja física, no online, e eu sei ele ao longo do tempo. Uma das coisas que a gente faz, que a gente consegue fazer, né, para a gente identificar esse cliente, é justamente a entrega de um cupom na loja física. Provavelmente vocês já entraram na loja física, o cliente perguntou a sua identificação, você recebeu um cupomzinho, certo? Para vocês terem uma ideia da potência disso, a gente imprime, a gente dá para os clientes 800 mil cupons por dia. Tá? Com uma conversão altíssima, próximo de 15%, sem dúvida um dos maiores cases de CRM do mercado, tá? Não só no Brasil. Esse case, ele já rola há muito tempo, tá? Desde 2006 a gente faz isso, e faz isso com muita qualidade. Só que em 2019 a gente colocou essa potência, né, dessa oferta exclusiva, que é totalmente personalizada, baseada no seu histórico de compra. A gente colocou isso dentro do aplicativo. E você aperta um botãozinho ali para ativar, tá? Então, beleza, está embebido no aplicativo. O que a gente começou a fazer? Como o nosso time ele quer cuidar do bolso das pessoas, a gente deu uma opção para ele cuidar do bolso das pessoas. Se você imprimir o cupomzinho, você pegar o cupom, por exemplo, eu tenho, sei lá, 10% de desconto. Mas, se você baixar o aplicativo, você tem 20%. Então, a gente colocou mais desconto dentro do aplicativo. E não só isso, a gente pegou o nosso cupomzinho, se vocês olharem aqui, tem uma faixinha preta, né? Então, legal, um SKU aqui tem 15% de desconto. Aqui embaixo está escrito, no app tem 20%. Então, eu também explico para o cliente visualmente que no app é melhor. O nosso atendente também ajuda o cliente a baixar o aplicativo. Temos Wi-Fi em loja, em todas as lojas, e o nosso time vai e suporta. Quando a gente consegue baixar o aplicativo, o cliente ativa, ele naturalmente, a gente estuda, né, o lifetime value, ele aumenta 20% o lifetime value, para vocês terem uma ideia, então vale super a pena, paga-se esse desconto, né, sem dúvida nenhuma. Só que também a gente faz o cliente baixar o aplicativo, e com isso toda a nossa relação depois direta com o cliente é feita através de todo o marketing digital que todo mundo conhece. Né? Mas colocar o aplicativo dentro de um celular de alguém é muito caro. Quem conhece marketing digital sabe aqui que alguma coisa ao redor de R$ 3,5 a R$ 5,00 você vai pagar um download. Tem muita fraude, é super complexo. A gente consegue colocar 85% dos nossos aplicativos, e a gente tem uma curva incrível aqui, né? A gente tem hoje 16 milhões de aplicativos na rua. A gente conseguiu colocar 85% sem pagar nada. Então, quando eu faço meu custo diluído, né, do que eu pago, do que eu não pago, hoje eu pago 30 centavos por download de aplicativo. Provavelmente, o Tripoli tem estudado isso, é o download mais barato, provavelmente, do mundo. Tá? Então, pra vocês terem uma ideia que esse é o tipo de coisa, quando a gente fala de marketing omnichannel, é você, de fato, entender qual que é o teu propósito, qual que é o teu valor, o que existe na loja física e como que eu consigo trazer isso para o mundo digital de uma maneira natural, fluida e que não gere fricção, mas construa em cima dos ativos que você já tem. Esse é um case bem legal que a gente gosta de mostrar aqui. Tá? Um outro case, né? Então legal, coloquei muito aplicativo na rua. Então eu fiz o quê? Eu peguei a minha loja para colocar gente no online. Tá? Legal, mas como que eu também uso o online para colocar gente na minha loja? E aí a gente fez um case bem bacana, né, que a gente na verdade, estamos fazendo e está indo super bem, que é o case de vacinas. Tá? As farmácias, elas com a pandemia se ressignificaram. Né? Hoje uma farmácia ela é muito mais do que só um dispensador de medicamentos. Né? A gente avançou demais com os testes de Covid, vacinas de Covid, e a gente aproveitou essa onda toda para a gente lançar os novos serviços, e a gente está cada dia mais deixando a farmácia mais parruda como um hub de saúde da comunidade. Então é um processo de posicionamento, mas também é um processo de geração de demanda para esse tipo de serviço. A gente está fazendo agora uma campanha de vacina de gripe. Então como que a gente pode fazer pegar todos esses dados que a gente conseguiu construir a partir de todo o processo que a gente fez com o download de aplicativos e jogar isso para dentro dos nossos apps, dos nossos sites, para gerar agendamento. Então esse foi o trabalho. Tá? É um trabalho que a gente começou a entender onde estava cada uma das lojas, nem toda loja vacina, então a gente fez todo um trabalho de geolocalização, mídia,
mídia totalmente segmentada, mídia direta, full funnel, né? E a gente construiu uma campanha totalmente conectada do topo do funil até o final do funil. Então a gente consegue medir tudo e medir cada uma das etapas usando exatamente todos os dados que a gente foi construindo como First Party Data, tá? E vou mostrar para vocês aqui o videozinho da campanha, que é a parte mais emocional, e depois eu mostro a parte racional. Quando a gente acha que o mundo entrou nos eixos, vem os adultos e complicam tudo. É que eu sempre digo, o homem nasce bom, mas as correntes de Zap o corrompem. Corrompe mesmo. As pessoas tomam vacina desde criança. Até que cresce e acha que não precisa mais. Ai, tem várias razões para vocês se vacinarem, viu? Não dói, pode ficar com outras pessoas sem medo e o mundo inteiro se vacina. E quanto mais gente vacinada, menos gente doente. Existem muitas razões para se vacinar. Quer mais uma? A vacina contra a gripe já está disponível para adultos, crianças e bebês na Droga Raia. Consulte as farmácias disponíveis. Então a gente fez... Essa campanha tem um monte de criativo, né? Para cada momento do funil, para cada tipo de cliente, para cada ocasião. Então, por exemplo, eu tenho o filme de Páscoa, enfim, a gente fez mais de 20 filmes. E todos os filmes, cada um estão bem direcionados para um público, ou para um momento, para um evento, etc. E o que é bem bacana também, todo esse processo, né, de monitoramento muito apurado, leva a gente a fazer um tipo de monitoramento que a gente olha peça a peça o que está performando e o que não está. O que não está a gente vai desligando e religa a outra e vai testando isso tudo de uma maneira super automatizada. Então, é um pouco desse tipo de trabalho que a gente vem construindo lá, justamente para a gente usar tudo que foi construído no e-commerce, né, e tudo foi construído dentro da loja durante todo esse tempo, e a gente potencializar e cada vez mais levar para mais clientes todos os benefícios que a gente evoluiu. Vou deixar agora a bola com o... Ah, não, tem mais um aqui. E do ponto de vista de marketing, acho que é muito legal falar isso, né? O marketing nunca mais anda sozinho, né? Então, toda a parte do digital, nós temos um time de digital incrível, e a gente tem toda a parte do e-commerce, toda a parte da logística, etc. Mas dentro do marketing, o marketing atual, a gente tem que pensar sempre com tecnologia e dados junto, tá? Então, o trabalho de marketing hoje não anda sem isso, né? E a gente tem um trabalho de parceria muito profunda. Então, basicamente, todo mundo que trabalha em marketing hoje é quase, né, um cara de tecnologia, também o time de dados, o time de TI. O time de dados está bem representado aqui pelo Sérgio. A gente fez um trabalho muito forte de trabalhar a base mesmo, né, de tecnologia, para a gente poder fazer esse tipo de coisa que a gente está mostrando para vocês. Então, a gente começou muito forte com o Martech, claramente focando no First Party Data, né, o dado que eu tenho do cliente. Então, por isso o aplicativo é tão importante. Não só para eu pagar menos Google e para deixar mais barato o meu CAC, mas também para eu poder saber com quem que eu estou falando a cada momento e ultra personalizar em escala, né? E a gente fazer toda essa automatização de todas as campanhas. E, por outro lado, a gente também teve que mudar drasticamente o jeito que a gente atuava com o marketing. Então, a gente implantou o modelo ágil. A gente já está com esse modelo ágil implementado há 1 ano. E aí eu vou deixar a bola aqui com o Tripoli, que ele vai explicar um pouco mais. A gente fez tudo isso em parceria aí com a Zimes. E aí ele vai contar um pouco dessa história, né, de fora para dentro, que acho que é legal vocês ouvirem de alguém que não é da RD. A gente queria fechar aqui a apresentação deixando alguns learnings com vocês, né? Estamos trabalhando juntos com a RD aí nos últimos 18 meses e tem vários aprendizados de como que a gente une jornada do consumidor, marketing, comunicação, uso de dados, personalização. E a gente vem trabalhando junto nesse processo de trazer um pouco a metodologia que nasceu dentro das áreas de tecnologia, do Agile, para dentro do marketing, para fazer com que os times de marketing consigam trabalhar em ciclos curtos, com missões específicas, olhando para os dados e otimizando continuamente o trabalho de comunicação. Então, é um modelo que basicamente está conectando áreas de excelência técnica, então a área de mídia, a área de CRM, a área de dados, com missões. Então, a missão, por exemplo, é digitalizar um cliente. A missão, por exemplo, é aumentar o LTV de um grupo específico de clientes. Então, na hora que você organiza o seu time em missões e organiza o seu time em competências técnicas, você tem um ganho muito grande no dia a dia. Agora, o desafio desse modelo é o mindset. É você pegar as pessoas que trabalhavam de um jeito A e convencer para o jeito B. Não é nada fácil, não é nada rápido,
não pode ser feito top-down, porque as pessoas têm que abraçar, têm que enxergar valor naquilo, e leva tempo. É uma jornada que a gente está fazendo há 1 ano e meio. É um processo de transformação. Eu brinco que 50% do trabalho que a gente faz é de marketing, os outros 50% é de psicologia, né? Porque faz parte mudar aí o mindset das pessoas. E além disso, como o próprio Vitor comentou, você não faz um marketing moderno hoje sem usar tecnologia, sem usar dados. Então, a RD tem embarcado nesse processo, a RD tem o privilégio de ter muito dado coletado na ponta dos clientes, seja na farmácia física ou no e-commerce, e a questão é como que esse dado coletado é usado a favor do cliente, como que a gente personaliza essa jornada do cliente, como que você recebe um lembrete que aquele remédio que você toma de uso crônico está chegando no fim, como que você, na verdade, abre o app da RD e se surpreende com aquela oferta, como que você recebe um e-mail marketing, um push notification. Tem muito trabalho de encanamento por trás, que nem é sexy, né? Você fala assim, pô, isso aqui não é sexy. Um monte de tecnologia, um monte de ferramenta, um monte de caixinha. Mas o marketing hoje, ele não é sexy, é o marketing de nerds. Porque é isso, é a gente fazer esse trabalho de encanamento, de tecnologia, que vai permitir que a gente gere o quê? Uma experiência surpreendente para o cliente na ponta. É isso que a gente vem trabalhando aí muito forte. E aí, né, a gente descobriu aí nessa jornada de 18 meses com a RD, um processo da onde a gente vem para onde a gente quer ir. A gente quer sair do modelo de comando e controle. A gente sabe que hoje muitas empresas são muito top-down. O orçamento de marketing está na mão do diretor. A decisão de investir num canal novo, quero testar uma campanha no TikTok, está na mão de não sei quem. E aí você demora, às vezes, 3 meses, 4 meses para subir uma campanha. A gente hoje na RD tem subido campanhas em 15 dias. O time tem um processo de iteração, de test and learn, onde a cada 2 semanas, em sprints quinzenais, a gente testa um novo canal, testa um novo criativo, testa uma nova oferta. E, de novo, não é fazer só a campanha no Facebook, no Google. A gente está falando com a área comercial, a gente está negociando desconto. Então, é um processo numa empresa do tamanho da RD, com a escala que a RD tem, incrível a gente conseguir, em 2 semanas, definir uma oferta com a área comercial, conseguir o time do Flávio colocar isso e ver todo o impacto que isso pode ter de ruptura, de logística, de entrega, isso voltar para o marketing, isso virar um filme, subir o filme, medir tudo isso em 2 semanas. Então, acho que tem um esforço muito grande da RD ter acreditado que esse é o modelo, e que esse modelo traria esse crescimento estrondoso que a gente está vendo aqui e abraçar um modelo de mudança de mindset. E aí, para fechar, o último slide nosso aqui, tem 4 mensagens que ficaram, que são 4 aprendizados muito fortes, que toda empresa que quiser, no marketing, avançar na transformação digital, precisa se concentrar. Um deles é atrair talentos digitais. Pode parecer óbvio isso, né? E meio que, puta, está falando uma obviedade aqui, mas a gente sabe que existe um apagão de talentos, né? Todo mundo aqui quer contratar os mesmos designers, programadores, operadores de mídia, tagueadores. A gente está buscando todo mundo os mesmos talentos, né? Então, inclusive, quem aqui tiver alguma recomendação para fazer para o filho, sobrinho, vá trabalhar na área digital, esquece a faculdade, esquece o currículo acadêmico tradicional, porque vai arrumar emprego rápido, né? Hoje as pessoas fazem um curso de Google Analytics e estão empregadas 4 meses depois. Um dos maiores mecanismos de inclusão social, de melhora de renda familiar hoje é trabalhar com tecnologia, é trabalhar com marketing digital, porque, de novo, tem muita demanda e pouca oferta de profissional. Todo mundo está aqui, trabalha na área, então entende isso e sente essa dor. Então, a pergunta que eu faria é, o que a empresa de cada um de vocês está fazendo para atrair os melhores talentos e para reter os melhores talentos, né? E a gente sabe que a geração mais nova não é só grana, não adianta pagar altos salários, tem todo um lance de propósito, tem todo um lance de work-life balance, tem várias questões importantes que vale aqui e que, se isso não for feito, o resto dos bullets aqui não vão funcionar. O segundo é a obsessão por dados. De novo, dados, todo mundo fala de dados, todo mundo fala do data lake, todo mundo fala de montar, de big data. Quantas empresas aqui, vocês já ouviram falar que tem uma área de dados que fica num laboratório, que o dado não é usado? Então, o lance não é captar dados só. O lance é usar o dado no dia a dia, em casos de uso de negócio. Então, eu acho que a RD, desde o começo, nessa jornada que a gente tem aí trabalhando junto, se preocupou
o uso de dados nasce do caso de negócio para o dado. E não, tem alguém aqui coletando dado, fazendo um algoritmo, um monte de cientista de dados, e vamos ver o que eles vão fazer de útil. Não, a gente faz o caminho inverso. O terceiro aqui é essa atuação full funnel. A gente sabe, quem trabalha com marketing digital, que existem 2 clubinhos do marketing digital. Tem o time da performance, um monte de engenheiro, tudo é medido, e tem o time do branding, né, que é os caras que gostam de pensar num filme, no conceito. Só que esses 2 timinhos, cara, tem que trabalhar juntos. Afinal de contas, existe um consumidor só, uma jornada só. Então é muito importante fazer a pessoa que fez faculdade de publicidade, super criativa, ter empatia e trabalhar junto com o engenheiro, que é um cara mais introvertido, estou estereotipando aqui, tá? Mais fechado. Essas pessoas têm que trabalhar juntos, né? Eu criei uma empresa 1 ano e meio atrás, a Zims tem 1 ano e meio, para trabalhar a união entre o engenheiro e o criativo, o cara de dados e o cara de publicidade. Porque eu acredito efetivamente, e a gente está vendo na prática o benefício disso. E o último, a excelência da jornada. De cada 10 clientes que a gente tem trabalhado, 11 acreditam que a alavanca de growth está na mídia, está no marketing. E eles estão todos errados, porque a principal alavanca de crescimento hoje de uma empresa é um bom NPS, é uma boa experiência do usuário. Não adianta você escalar, não sei se vocês sabem aqui, mas o Google e o Facebook penalizam campanhas que mandam tráfego para sites que carregam lento. Então você tem um site que carrega lento, você tem um aplicativo ruim, você tem um checkout confuso, é hoje marketing, mais até do que o próprio marketing, porque você só tem, esse é o único caminho para a gente conseguir ter um processo de sustentável. O Google teve uma inflação de mídia nos últimos 24 meses de 80% no Brasil, média, ou seja, o custo do CAC, o custo de aquisição, o CPA do Google quase dobrou nos últimos 24 meses por causa da pandemia. Então, é insustentável para qualquer negócio hoje crescer baseado no paid media, se você não tiver um processo de jornada do cliente que retém esse cliente, que encante o cliente. Então, são 4 lições que a gente tirou um pouco e que a gente acha que são muito valiosas de dividir com todos vocês. Muito obrigado, gente. Queria aqui, só um minuto, eu queria eternizar esse momento aqui com essa audiência tão senior, tirar uma foto do nosso 3 aqui com vocês atrás, levanta aqui. Vou tirar uma selfie com eles aqui atrás. Gente, quem quiser fazer perguntas, acho que tem um tempinho, a gente foi mais rápido aqui, então fique à disposição aí. Microfone aqui, ó, se quiser alguém levantar a mão, estamos aqui. Tá bom. Oi. A gente pode cantar também, se não tiver pergunta, né? Vamos fazer um... Meu nome é Viviane e eu queria saber como é que foi a questão de conflito de canais, que é clássico. Quando você está montando esse tipo de operação, é difícil você descer a cultura sem as pessoas acharem que vão ser substituídas, enfim, e questão de remuneração também. Eu não sei se em drogaria tem a questão de comissão, eu não sei dizer. Mas para quem está implementando esse tipo de operação, às vezes tem esse conflito também. Como é que vocês tiveram e se tiveram, como resolveram? Vou começar a resposta aqui. Essa história do conflito de canais é uma tradição de mercado, né? E eu acho que, como todas as empresas, a gente também já teve esse mal. Hoje eu tenho certeza que a gente não tem. E tem vezes que a gente aprende na educação e tem vezes que a gente aprende mais no arroxo, né? Eu diria, a pandemia para a gente foi um grande divisor de águas, tá? Então, óbvio, existia, né, uma situação de, eu vou puxar para o mundo físico, mas se o cliente vem para o digital, então o mundo físico não leva para o digital, etc. Tal. Mas quando a gente entra numa situação da pandemia, onde as pessoas não estão mais circulando pelas ruas, a gente passa, eu estava falando dos nossos ativos, a gente tem 2.500 lojas, tinha 2.300 na época, e da noite para o dia se depararam com pouquíssimos clientes entrando na calçada. Como é que faz?
né? Então, se ele não está circulando, a gente não tem condição do mundo físico de interagir com esses nossos clientes. By the way, a gente aqui dentro da RD está falando de uma base de clientes de mais ou menos 40 milhões de clientes em 12 meses. Tá? Então, não dá para você se deparar com não ter 40 milhões de clientes nas nossas lojas todos os dias. Então, a loja se viu muito bem impactada pelo peso do digital, né? Pela relevância do digital de ir no bolso do cliente achar esse cliente. Então, se existia uma barreira, naquele momento começou a desmistificar essa barreira, né? Então, os canais começaram a ver o valor agregado da loja trabalhar mais com o online e do online trabalhar mais com a loja também na questão do last mile, porque também o online, para a gente sair de um CD e entregar na casa de um cliente, é muito distante. Mas se a gente pensar nas nossas lojas, por exemplo, nessas 2.500, a gente está a 3 quilômetros de distância de 90% da classe AB do Brasil. Tá? Então, isso também faz diferença. Então, o cliente entra pelo digital, mas ele é atendido pelo mundo físico também das nossas lojas. Então, tinha esse clichêzão, né, de o mundo físico é uma coisa, o digital é outra. Esse clichê acabou. Hoje a gente é integrado e é indissociável. Olá, boa noite. Meu nome é Melissa. Achei bem arrojada o prazo de entrega de vocês. Fala um pouquinho sobre isso. Prazo de entrega, assim, você quer em 15 minutos, né? Tipo, todo mundo agora quer entrega, apertou o botão, quer receber em 15 minutos. O prazo de entrega é um desafio, tá? Então, acho que os modelos de logística vêm se desenvolvendo bastante. Se a gente pensasse há 5 anos atrás, acho que os grandes investimentos da logística do last mile no mundo estavam associados a ter um CD otimizado com carrosséis que embalassem rapidamente e despachassem para o cliente. Então, era um ponto de vista da eficiência de um canal único que pudesse desovar mais rapidamente, né? No outro extremo, tem um mundo mais disruptivo, onde você não consegue ter a eficiência de um CD produzindo, mas você consegue ter a escala de 2.000 lojas produzindo cada uma do seu jeito. Umas demoram 10 minutos para fazer, outra demora 5, mas o 10 e os 5 minutos estão a 1 quilômetro de distância de um cliente. Então, isso faz o negócio girar muito mais rápido. Hoje, assim, o que a gente vê das entregas rápidas, existe um tipo de consumo que pede uma entrega muito rápida. Tipo, eu estou com dor de cabeça agora, eu preciso receber aquele medicamento em 1 hora. Mas, eventualmente, eu estou comprando um pacote de fraldas para a minha criança e se eu receber agora ou se eu receber daqui a 1 dia, 2 dias, não faz diferença, né? Então, a gente aqui na RD é especializado também por esse tipo. Então, a gente tem um leque, um cardápio de entrega que a gente chama, que está bem adequado a todos os tipos de consumo. Tá? A propósito, hoje o canal que o cliente mais privilegia como o delivery é ele mesmo ir até a loja buscar o produto. Então hoje mais de 50% das nossas vendas começam no online, mas acabam no balcão da loja do cliente indo retirar. Então a gente tem para todos os gostos aqui. Você. Bom, bem o que até o Tripoli mencionou, que é um conceito que eu acredito bastante, em vez do top-down, do bottom-up, né? E quando a gente tem esse fórum com 2.500 lojas e você tem esse ponto de desenvolvimento que o principal é o engajamento na ponta da loja, que faz toda a questão do NPS, o atendimento e o cliente como centro das coisas, como que vocês lidam com esses fóruns para conseguir escutar no dia a dia o que acontece nas lojas, né? Uma amostragem que, for pegar uma pesquisa da Datafolha, é a quantidade de pessoas entrevistadas numa pesquisa muito ampla, né? Como que vocês fazem essa medição e como vocês escutam as pessoas que estão exatamente na ponta do cliente, escutando os feedbacks, escutando como eles podem melhorar? Eu vou me arriscar aqui, tá? Eu estou há 4 anos aqui, cada dia que passa eu fico mais maravilhado com a nossa operação de loja. Tem algumas pessoas aqui que foram de operação de loja durante muitos anos aqui. E eu acho que assim, a gente tem um processo de escuta efetivo mesmo, né? E uma comunicação muito fluida, né? Entre a base, né? Passando pelos níveis de liderança e chegando até aí em cima. Eu acho que é uma coisa importante que a RD escuta.
escuta as pessoas, né? Isso a gente leva super em consideração. Eu acho que tem um case muito legal que aconteceu durante a própria pandemia, que você não citou, mas foi do WhatsApp de loja, né? Então, o WhatsApp de loja, quando começou a pandemia, por exemplo, foi um momento que os consumidores começaram a ligar desesperadamente para a loja. Poxa, mas entrega aqui e tudo mais e tal. A gente estava, naquele momento, tinha algumas limitações, né, de conexão com os players que usam aplicativo de texto, basicamente por algumas políticas e tal. E a gente fez de uma maneira muito ágil, a gente colocou, naquela época, 2.300 lojas, eu acho que foi isso, né, Wagner? 2.300 lojas, em coisa de um mês, estava todo mundo com um celular. A gente imprimiu o número do celular, colocou na frente, assim, cara, foi super... Nada estruturado. Foi assim, cara, cada um toma um chipzinho, toma o teu celular, vamos colocar o número do celular. Em algum momento ali, daquele pico, a gente chegou a fazer 30% da venda online a partir da loja. E esse insight não veio um insight de uma reunião, de board, de vários diretores. Cara, foi a loja falando, cara, o bicho tá pegando, estamos ligando aqui, ó, passei o meu WhatsApp. Várias pessoas começaram a passar o WhatsApp e cara, vamos oficializar, cara. A gente oficializou e virou um bicho grande. E hoje é uma linha de negócio muito importante nossa, né? Ele é uma das... O Flávio até mostra aqui, entrega de vizinhança. E aí ele tem uma conexão mega emocional, a entrega de vizinhança. Porque quem entrega para mim não é um entregador que eu nunca vi e nunca mais vou ver. É a pessoa que me atende no dia a dia. E eu lembro até que uma coisa muito legal que aconteceu, a gente até capturou isso e usou, né? Espalhou um pouco uma imagem real. As pessoas não podiam abraçar, né? E na loja, em alguns casos, clientes abraçam o atendente, porque atende o cliente, o farmacêutico, há 10 anos, conhece a família, viu o filho crescer. E eu lembro que teve uma cena muito legal, que a pessoa entregou e falou, ó, eu não posso te abraçar, mas eu vou me abraçar, a senhora se abraça aí também, que aí a gente vai simular um abraço. Cara, essa cena foi muito marcante, né? E apareceu, veio, a gente inclusive ouviu do campo, e aí a gente entrevistou a cliente, fez um vídeo com ela e tal. Então, esse tipo de coisa. Eu acho que o Flávio falou uma coisa muito importante. A gente está vendo muita gente começando no online e tentando descer para a loja. E vamos fazer omni, mas assim, começando com o mindset de online e descendo para a loja. A gente nasceu omni indissociadamente. E usando as coisas boas que tem na loja para a gente trazer, e as coisas boas que tem no online, juntando os dois. Acho que esse é um belo exemplo de como a coisa fluiu, né? Talvez para completar um ponto que eu acho relevante, essa história do cliente no centro, a gente falou disso o tempo todo, né? O Vitor citou 80% das nossas transações são identificadas hoje, né? E a gente está falando aqui... 97. Desculpa, errei o número. 100% é identificado, tá? E a gente está falando 100% de 250 milhões de transações no mundo físico, tá? E outras tantas milhões no mundo digital. A gente está falando, sei lá, 1 bilhão de identificações aqui. Então, isso para a gente é importante. Segundo ponto importante, o NPS, que é o que mede a opinião do cliente a nosso respeito, é critério de remuneração variável de todos os executivos da empresa. Então, o presidente é impactado pelo NPS, os vice-presidentes, os diretores, todos nós, as nossas equipes todas são. Então, não é que a gente está brincando com a opinião do cliente, a gente se força a ouvir a opinião do cliente e a gente persegue esse sucesso. Então, a gente tem que fazer o negócio dar certo por bem ou por mal, né? Ou por bem sempre, porque a gente coloca o cliente no centro. Mais alguma pergunta, gente? A gente tem mais tempo para 1 ou 2 perguntas ainda, quem quiser. Dou-lhe uma. Tem uma lá atrás, ali, ó. Já está indo, já está indo. Boa tarde. Eles estão conversando. Tirar uma dúvida. Não tem uma lei que restringe a venda de medicamento por WhatsApp? Assim, existe o mundo, na verdade, assim, não existe uma lei que
não existe uma lei que proíbe a venda de medicamento por WhatsApp. O que existe são políticas das empresas que topam ou não seguir com esse tipo de coisa. E essas empresas todas, eu acho que existia uma forma de lidar com essa situação antes da pandemia e existe uma forma de lidar com essa situação durante ou ao longo da pandemia. Tá? Todas essas empresas que travavam a situação do medicamento dentro de um conversational estão revendo essas posições nesse momento. Porque mais do que ferir uma política interna é você não poder atender a necessidade de um cliente que não consegue entrar em contato, porque o único contato que ele tem é um conversational. Então, essas empresas todas estão revendo essas políticas. Então, não existe uma lei, não é um governo brasileiro ou governo americano, ou seja quem for, que proíbe. É uma questão de política interna e todas estão revendo. Okay? Gente, muito obrigado. Obrigado, gente. Tripoli. Valeu. Valeu, gente.